Bom, após entender a simbologia dos quatro ventos do céu e do mar grande, né, está claro que esses animais, o alvo deles era a Terra Santa, ou seja, o local que Deus escolheu aqui na Terra para colocar o seu nome e fazer dali um centro para evangelização, para ensinar as nações como servir a Deus. Esse é o alvo desses animais. Então agora vamos ver esses animais e como eles, qual a simbologia deles. Prosseguindo então em Daniel capítulo 7, o versículo 3 diz: E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então aquele vento que agitava o mar grande, tá bom? Faz subir então quatro animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então Daniel ele usa uma simbologia aplicando naquele momento a Babilônia. A Babilônia ela tinha como símbolo um leão com asas de águia. E esse animal também é uma simbologia para os últimos dias. Por quê? Apocalipse capítulo 13, ele diz claramente que esses animais estão nessa última besta que vai entregar o seu poder ao anticristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que diz: E pus-me sobre a areia do mar. Essa tradução na verdade está errada. Você pode verificar algumas traduções que ela mostra um versículo 18 em Apocalipse capítulo 12, porque na verdade quem se põe sobre a areia do mar é o dragão. Ele está perseguindo a mulher no capítulo 12, tá ok? Que é o povo de Deus, ele persegue a mulher. Como ele não consegue, tá bom, eliminar a mulher, nem aquele filho, aquela criança que nasce, que há de reger as nações com vara de ferro, que está falando de Jesus Cristo, porque ele acabou sendo levado aos céus, o dragão não conseguiu eliminá-lo. Então ele se põe sobre a areia do mar para receber agora a ajuda de duas bestas, ou seja, nos últimos dias, o Apocalipse está dizendo que teremos dois poderes no mundo. Tudo indica que esses poderes é um poder político, em primeiro lugar, a besta que sobe do mar é um poder político, e em segundo lugar, a besta que sobe da terra seria um poder religioso. Essa é a interpretação mais provável. Sempre lembrando que em escatologia são muitos prováveis que nós temos, né? Então, versículo 1, E o dragão pôs-se sobre a areia do mar, e João vê subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante. João vai apresentar uma ordem diferente de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, ele apresentou um leão, um urso e um leopardo. E João apresenta um leopardo, um urso e um leão. Por que dessa diferença da ordem? Porque Daniel ele está vivendo lá no período do leão com asas de águia. Então ele vê o leão com asas de águia, que era o presente para Daniel. Ele vê o futuro próximo, que era o urso, que representava naquela história o medo persa, e depois o leopardo, que era o leão, e o quarto animal de Daniel 7, que é uma besta. Aqui, em Apocalipse, ele vê o urso, porque João, quando ele tem essa revelação, próximo do ano 90 depois de Cristo, o urso já havia passado, o leopardo, já havia passado, que era o Império Grego-Macedônio, tá ok? O urso também havia passado e o leão com asa de águia. Então, João ele está olhando para o passado, tá ok? Para representar esses animais. E ele os vê também no futuro, tá ok? Nessa besta que vai entregar o poder ao anticristo. Versículo 2 novamente. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Bom, retornando para Daniel capítulo 7, eu considero essa revelação aqui de Daniel como a profecia mais clara da Bíblia, tá bom? Porque o livro de Daniel, ele fala de povos cerca de 200 anos antes deles dominarem o mundo.
Daniel está vivendo lá no período da Babilônia. O Império Babilônico vai cair no ano 539, 536, alguns colocam 543, um ano médio aí 539, vamos colocar essa data. O Império Romano caiu nessa data. O último imperador é Belsazar. Daniel tem a revelação durante o governo de Belsazar, no primeiro ano, né, do governo dele, da corregência dele, tá ok? Então Daniel, ele cita o Império Grego, o Império Medo-Persa, tá bom? Por nome, cerca de 200 anos antes da Grécia se tornar o poder do mundo. Existem aquelas pessoas que infelizmente desacreditam na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a verdadeira palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, né? Infelizmente existe um liberalismo teológico no mundo que eu não posso classificá-los de maneira nenhuma como cristãos, porque eles, infelizmente, eles desacreditam na Bíblia Sagrada. Pois bem, então eles desacreditam que Daniel tenha de fato escrevido, tá bom, sobre os gregos. Eles acreditam que isso foi escrito depois, alguém pegou, acrescentou no livro de Daniel e inventou que Daniel havia feito aquela profecia. Olha que absurdo, uma grande descrença. Infelizmente, essa teoria liberalismo teológico, ela está crescendo no meio acadêmico no mundo, tá bom? Mas isso não é consenso não, nem todos os acadêmicos concordam com isso. Eu não concordo. Pois bem, então Daniel, ele citou esses animais e o Apocalipse também citou esses animais. E por que esses animais são interessantes? Veja, Daniel e o Apocalipse estavam profetizando também que os países que dominariam o mundo, quando o anticristo estivesse perto de se manifestar, esses países seriam simbolizados no leão com asas de águia, no urso e no leopardo, que fazem parte dessa besta. E observe o seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, quais os animais que os simbolizam? Você pode pegar na internet e pesquisar a Inglaterra, que era o império dominante até a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento ela fez uma aliança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a ser o império dominante, mas numa aliança muito forte com a Inglaterra. Qual o símbolo da Inglaterra? O símbolo da Inglaterra é um leão. Qual o símbolo dos Estados Unidos? É uma águia. Então o primeiro animal visto por Daniel era um leão com asas de águia. Daniel estava profetizando claramente que o poder desses últimos dias seria formado de um leão e de uma águia, tá ok? O primeiro poder. É por isso que eu coloquei até no título dessa escola bíblica a besta e os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é disparado o grande poder do mundo. Você pode pesquisar na internet, já foram feitas comparações entre o poder bélico dos Estados Unidos, a riqueza dos Estados Unidos. Olha, hoje, se somar a Europa, a Rússia e a China, não chega ao poder bélico dos Estados Unidos. A própria China, ela acabou de ter um problema com os Estados Unidos, porque o Donald Trump ameaçou sobretaxar os produtos chineses e até cortar determinadas importações dos produtos chineses. A China ficou apavorada. Por quê? Porque se os Estados Unidos não comprar da China, as empresas chinesas vão à falência. O grande comprador do mundo, o grande mercado consumidor do mundo é os Estados Unidos. E quem tem o poder de comprar, é claro que ele continua dominando o mundo. Então os Estados Unidos, além do domínio bélico, os Estados Unidos também, como grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, cresceu economicamente de uma maneira que hoje o mundo depende muito dele. Bom, a China está crescendo também como poder, e eu vou falar da China um pouco mais à frente. Mas hoje o líder dessa besta, tudo indica que é os Estados Unidos, tá bom? O primeiro animal é o leão com asas de águia. Então os Estados Unidos e a Inglaterra, eles mantêm esse domínio. O segundo domínio, que é o urso,
Quem foi considerado assim o segundo vencedor da Segunda Guerra Mundial? Foi a Rússia. Qual o símbolo da Rússia? É um urso. A própria Alemanha, que foi a vencida, ela foi dividida em dois países, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, ela ficou na posse do urso, que é a Rússia. E a Alemanha Ocidental ficou na posse dos Estados Unidos e da Inglaterra, tá bom? A Alemanha Ocidental se tornou capitalista, cresceu, se desenvolveu, tá bom? A Alemanha Oriental ficou comunista e não se desenvolveu. Bom, na década de 90 houve uma reunião desses países e formou de novo a Alemanha, tá bom? Mas isso mostrou o poder dos Estados Unidos como capitalismo, fez com que aquela Alemanha crescesse muito mais do que a Alemanha comunista, tá bom? Então esses foram os poderes que venceram a Segunda Guerra Mundial. O leão com asas de águia, ou seja, a Inglaterra e os Estados Unidos, e do outro lado a Rússia, né? Tá bom? Eu gostaria de observar aqueles liberais que desacreditam na Bíblia e não acreditam que Daniel poderia ter citado 200 anos antes por nome a Grécia. O que eles diriam? Cerca de 2.600 anos depois, quase 2.600 anos depois, Daniel profetizou quais os povos que dominariam o mundo quando o anticristo se manifestasse. Está bem claro a profecia de Daniel. O momento que nós estamos vivendo é muito claro. Eu estudei no Instituto Bíblico Pentecostal com o missionário Lourenço Olson. E ele sempre dizia que, devido a Israel voltar para a Terra Santa, ele dizia, provavelmente, essa geração, falando para os jovens que estavam lá estudando, eu estava lá, ele dizia, provavelmente essa geração verá o fim da era da igreja e esses sinais que vão anteceder a manifestação do anticristo. E realmente, pelo que nós estamos vendo, o mundo está caminhando para uma situação que é o cumprimento das Escrituras. Então a igreja tem que ficar muito alerta. Repito, essa profecia de Daniel e do Apocalipse, citando o leão com asas de águia, o urso, é, no meu entender, a profecia mais clara da Bíblia Sagrada do seu cumprimento. Não tem como negar o cumprimento dessa profecia. Em terceiro veio o leopardo. O que é o leopardo? O leopardo foi usado para simbolizar o Império Grego-Macedônio. Tá bom? A Grécia e a Macedônia, elas se uniram um pouquinho à força, né? Foi o macedônio Filipe II que ele conseguiu dominar a Grécia e seu filho dominar os países de cultura grega ou as cidades de cultura grega, né? Principalmente Atenas, e assim a Macedônia, que era considerado praticamente uns gregos bárbaros, porque era a parte menos desenvolvida da Grécia, mas eles, através do poder, né, da guerra, eles conseguiram dominar Atenas e outras cidades que eram culturalmente mais fortes, mais desenvolvidas. E assim formou-se esse império duplo, grego-macedônio. E isso foi usado o leopardo porque o leopardo, o próprio nome leopardo, ele é uma mistura de animais, leão com pantera, leão e pardo, leão e pantera, ok? Então já fala dessa união desses dois países. Então o leopardo, ele é visto nessa simbologia como sendo a união dos outros países que fizeram parte dessa grande aliança na Segunda Guerra Mundial, liderada pelos Estados Unidos e a Inglaterra de um lado, tá ok? E a Rússia do outro. Inclusive o Brasil fez parte dessa aliança e outros países da Europa que estavam lutando contra a Alemanha, né? Tá bom? Então muitos países fizeram parte, mas os Estados Unidos e a Inglaterra lideraram de um lado e a Rússia do outro. Não está muito claro essa profecia para os nossos dias, não? Então é o momento realmente para a igreja olhar e lembrando daquelas palavras de Jesus, né? Quando vistes todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.